A nossa mensagem de hoje, Efésios capítulo 6, versículo 1 a 5, é vós que sois espirituais. Nossa mensagem de hoje, Gálatas, ou melhor falando, capítulo 6, versículo 1 a 5, vós que sois espirituais. Conforme eu falei, é a 10ª mensagem dessa série de mensagens no primeiro semestre de 2021, com o tema Edificação, Todos e Cada Um, série que nós começamos no início desse ano. Então, Gálatas, capítulo 6, diz o seguinte, a palavra de Deus, eu vou ler, versículo 1 a 5. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejais também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Gálatas 6, 1 a 5, vós que sois espirituais. Nessa série, Edificação Todos e Cada Um, que nós estamos pregando aqui no contexto da Nova Aliança, neste primeiro semestre, no segundo semestre será uma outra série, se Deus assim quiser, nós no início da série separamos uma série de versículos que será pregada cada domingo, né? Quando o pastor Oscar pregou domingo passado, 1 Coríntios capítulo 5, inclusive no contexto da Páscoa, aquele texto já tinha sido previamente separado para esse domingo, e ao mesmo tempo essa mensagem de hoje, Gálatas, ela dá uma continuação àquilo que foi pregado no domingo passado, assim como que foi pregado no domingo retrasado, tem uma continuação de outras mensagens anteriores, e a mensagem do próximo domingo tem continuidade a essa mensagem até nós concluirmos a nossa série. Então, se você não ouviu as mensagens anteriores, você tem acesso a elas no Facebook e no YouTube. Por exemplo, agora eu estou pregando online somente no Facebook, mas depois essa mensagem ela será salva e será compartilhada também no YouTube, então será disponível no YouTube. Então você tem as mensagens anteriores tanto no Facebook como no YouTube, para que você possa acompanhar essas mensagens. Na mensagem de hoje, vós que sois espirituais, é interessante prestar atenção que em Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao versículo 25, o apóstolo Paulo fala assim: digo, porém, andai no Espírito. Lembrando que andar no Espírito só é possível para quem verdadeiramente é cristão, para quem já se arrependeu dos seus pecados, creu em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, conforme diz João 1,12, a todos quantos o receberam, a saber, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E uma vez que nós nos arrependemos dos pecados e cremos em Jesus, nós temos habitação do Espírito Santo em nós. Por isso, é possível somente para o cristão andar no Espírito. Em outras palavras, guiado, liderado pelo Espírito Santo. E ele fala que quando nós andamos no Espírito, nós jamais satisfaremos as concupiscências ou os desejos da carne, falando sobre as nossas paixões carnais. Ele fala no versículo 17, porque a carne milita, combate contra o Espírito Santo, e o Espírito Santo contra a carne, natureza pecaminosa, porque são opostos entre si, conforme inclusive já aparece bem detalhado em Romanos capítulo 8, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Versículo 18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Uma referência à lei mosaica, lei que condena, lei que mostra a nossa impotência e capacidade de cumprirmos aquilo que Deus requer de nós, a não ser que nós tenhamos a capacitação do próprio Deus para vivermos segundo a sua vontade, os seus princípios e os seus ensinos. Ele fala, Gálatas 6, 5, por exemplo, 19. Ora, as obras da carne,
que são conhecidas, carne como natureza pecaminosa, são prostituição, impureza, lascívia, versículo 20, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Versículo 21, invejas, bebedices, glotonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito dos quais, palavra de Deus, eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que praticam tais coisas, em outras palavras, os que são escravizados, dominados pelas obras da carne. Uma vez que em Cristo e no poder do Espírito, nós não estamos mais debaixo do poder do pecado, se realmente experimentamos a genuína conversão, o genuíno novo nascimento em Jesus Cristo. Em oposição, em contraposição às obras da carne, ele fala assim, versículo 22, mas o fruto do Espírito, ou seja, o fruto do Espírito Santo, da habitação, de sermos guiados, liderados pelo Espírito Santo, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Coisas que inclusive eu citei em Colossenses 2, quando eu falei que nós temos que nos revestir das virtudes divinas. E o que ele fala sobre as obras da carne, aquilo que o pastor Oscar citou na mensagem passada, em 1 Coríntios capítulo 5, daquela pessoa que se diz como cristão, mas vive na prática do pecado. E como é que essa pessoa deve ser tratada? Aí ele continua, versículo 24, e os que são de Cristo, crucificaram a carne, ou seja, morreram em Cristo para a natureza pecaminosa. Ressuscitaram, nasceram em Cristo para uma nova vida. Não mais a vida dominada pela natureza pecaminosa, mas a vida dominada pelo Espírito, vida em santidade, em santificação. Então eles crucificaram com Cristo com as suas paixões e concupiscências, desejos ardentes. Versículo 25 de Gálatas 5, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, de soberba, provocando uns aos outros, tendo inveja uns aos outros. E aí quando ele começa no capítulo 6, então, dentro desse contexto, ele fala, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais. Na nossa mensagem de hoje, o foco é ser espiritual. E pela fé, estar em Jesus Cristo, ou seja, ter comunhão com Jesus Cristo, ser filho de Deus pela fé em Jesus Cristo, por causa do arrependimento dos pecados e pela fé em Jesus Cristo. Então, ser espiritual é pela fé estar em Jesus Cristo e ter a mente de Cristo. É aquilo que Paulo fala em 1 Coríntios, ele fala que ao homem natural, ao homem sem Cristo, as coisas de Deus são loucura. E ele não tem o discernimento espiritual para compreender e entender as coisas de Deus. Então, para a pessoa sem Cristo, as coisas de Deus são loucura. E ele diz, mas o homem que é espiritual, o ser humano que é espiritual, o cristão espiritual, ele tem o discernimento de julgar as coisas de acordo com o caráter de Cristo, com os ensinamentos de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, aquele que é espiritual, ele tem a mente de Cristo. Por isso ele julga todas as coisas no Espírito Santo. E como consequência disso, o seu sentir, o seu desejar, o seu falar, o seu andar é de acordo com a sabedoria divina e não segundo a loucura deste mundo. A nossa reflexão em Provérbios nessa semana, se Deus assim quiser, que eu vou estar postando na quinta-feira, Provérbios 53 semanas, que eu falei alguns dias atrás, que estava no Facebook, no YouTube, na verdade está no Facebook e no Instagram, não no YouTube, vai ser que ser sábio ou a sabedoria é melhor do que as riquezas desse mundo, e vai falar sobre o valor da sabedoria, tá? E então ser sábio é pela fé estar em Jesus Cristo. E por ter a mente de Cristo, julgar todas as coisas no Espírito Santo. E como consequência, sentir, desejar,
falar, andar de acordo com a sabedoria divina e não segundo a loucura deste mundo. Se você quer ler um pouco mais sobre o ser espiritual, leia 1 Coríntios capítulo 2, onde Paulo fala que o homem natural, o homem sem Cristo, as coisas de Deus são loucura, mas aquele que é espiritual, ele discerne todas as coisas e ele tem a mente de Cristo, ou seja, ele avalia, julga todas as coisas de acordo com o caráter e o ensino em Jesus Cristo. Nessa mensagem de hoje, então, nós já lemos Gálatas capítulo 6, então a pessoa que é espiritual, ela precisa ter algumas atitudes destacadas em Gálatas 6. Primeira delas, restaurem o irmão que está em pecado. Gálatas 6:1, irmãos, se alguém for surpreendido de alguma falta, vós que sois espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. É interessante quando nós olhamos em 1 Coríntios capítulo 5, a palavra de Deus fala que nós não devemos nos associar com as pessoas que são roubadoras, idólatras, etc., que vivem em pecado. Aí o apóstolo Paulo fala assim, mas eu me refiro não às pessoas desse mundo, às pessoas que não levam Deus a sério, as pessoas que verdadeiramente não são cristãs, porque caso contrário, Paulo fala assim, nós teríamos que sair desse mundo. Paulo fala assim, eu me refiro, não vos associeis, e nem sequer comais com aqueles que se dizendo cristãos, são roubadores, mentirosos, alcoólatras, gulosos, etc, etc, em outras palavras, vivem na prática do pecado. A grande questão é como é que nós temos que tratar com aquela pessoa que se diz irmão, ou que verdadeiramente é irmão, porque tem a fé em Jesus Cristo, faz parte da família de Deus em Jesus Cristo. É como nós, membros do corpo de Jesus Cristo, chamado igreja, e essa pessoa está em pecado. Como lidar com essa pessoa? O que fazer? Se você não é espiritual, em outras palavras, não tem a mente de Cristo, se você não tem a maturidade espiritual para julgar essa questão e agir conforme Cristo, sabe qual vai ser a sua atitude? Vai ser essa assim, o pecado do outro não tem nada a ver comigo. Que a igreja trate. Porque quando você fala a igreja trata, é como se você não fizesse parte da igreja, não fosse membro do corpo de Cristo, então que a igreja trate. Que o pastor trate. Em outras palavras, o pecado do outro não é problema meu. Agora, se você é espiritual, você tem a mente de Cristo, e você tem o discernimento de compreender as coisas segundo o ensino de Jesus Cristo, segundo a palavra de Deus e o ensino dos apóstolos, você vai entender que o pecado do outro, membro da família de Deus, não estou falando do outro que é pagão, que é incrédulo, o pecado do outro, membro da família do corpo de Cristo, o pecado do outro que é cristão como você, e que faz parte da família de Deus como você, que faz parte da igreja com a qual você se congrega, etc. O pecado do outro tem a ver com você sim. Porque se você é espiritual, você vai ter o discernimento de que você que viu a outra pessoa em pecado, a ideia for surpreendida em alguma falta, você viu, você testemunhou, falta essa, pecado este, que não é algo que é segundo a sua opinião, segundo o seu critério. Pecado que é transgressão da lei de Deus, que é transgressão do ensino de Jesus Cristo, que é aquilo que vai em oposição à vontade de Deus. Pecado esse que é a omissão de fazer aquilo que Deus quer que seja feito. Então, se você viu a pessoa, você tem o conhecimento do pecado da pessoa, ele fala assim, você que é espiritual, que tem a mente de Cristo, que tem maturidade espiritual, como é que você vai agir? Você não vai se omitir, você não vai se esconder, você não vai dizer que não tem nada a ver com você, mas você vai agir para restaurar essa pessoa. A palavra aí, para corrigir esta pessoa. Você vai confrontar esta pessoa no seu pecado, para trazer essa pessoa de volta ao caminho de santificação, de volta ao caminho da santificação, de volta ao caminho da santidade.
É aquilo que Mateus capítulo 18, versículo 15 a 17, o Senhor Jesus Cristo fala. Muitas das vezes a gente fala assim, mas corrigir a pessoa, confrontar a pessoa é falta de amor. E nós citamos, mas Jesus Cristo é amor. Agora, o que o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina? Ele fala assim, se o teu irmão pecar contra ti, Jesus Cristo fala assim, vai, repreende-o. E essa repreensão, essa correção é procurar ganhar a pessoa. É procurar restaurar essa pessoa, é procurar corrigir essa pessoa, é procurar fazer com que essa pessoa corrija o mal, corrija o erro e volte para o caminho da santidade, para o caminho da verdade, para o caminho da prática daquilo que é justo, que é correto, eticamente, moralmente, espiritualmente, diante de Deus e dos homens, segundo a palavra e o ensino que vem do próprio Deus. Ele fala, então vai e trata com ele. Agora, se ele não te ouvir, fala, leva 2 ou 3 testemunhas. Se ele não ouvir as 2 ou 3 testemunhas, dize-o à igreja. E se ele não ouvir a igreja, consideram como pagão. Em outras palavras, é aquilo que em 1 Coríntios capítulo 5 fala, expulsai o malfeitor do meio de vocês. Por que expulsai o malfeitor do meio de vocês? Porque ele não se arrependeu. Mesmo depois de repreendido, confrontado, tentar ser corrigido 1, 2, 3 vezes, ele não se arrependeu. Então é isso que a palavra de Deus fala, mas essa restauração, para procurar ganhar a pessoa, corrigir a pessoa, ele fala, seja com espírito de brandura. Em outras palavras, não com dureza, não para humilhar a pessoa, não para pisar em cima da pessoa, mas é uma correção feita com amor, com mansidão, com humildade, para procurar corrigir aquela pessoa. Mas aí você vai ouvir, se Deus assim permitir, na próxima reflexão de Provérbios, sem ser no dia 15, se eu não me engano, no dia 22, que quando você repreende, corrige o tolo, o ímpio, ele se volta contra você, ele vai te odiar. Mas quando você corrige o sábio, ele te ama e ele cresce em prudência, ou seja, na percepção de compreender aquilo que verdadeiramente é bom e justo diante de Deus, na percepção de alcançar os melhores resultados com os melhores meios, alcançar os resultados mais justos com os meios mais justos. E quando nós lemos Provérbios capítulo 1, capítulo 15, versículo 1, Provérbios capítulo 27, versículos 6, 5 e 6, Provérbios 28, 23, nos mostra que a correção feita com brandura é um ato de amor para com o nosso próximo. Então, se você é espiritual, restaure o irmão que está em pecado. E se você é espiritual, quando a outra pessoa te corrige, você vai aceitar a correção e com humildade e gratidão, vai com arrependimento voltar a trilhar os caminhos ensinados pelo Senhor Jesus Cristo, pelos apóstolos, pela palavra de Deus. E ele fala, Gálatas 6:1, restaure, corrija, mas tenha cuidado para que você não seja também tentado. Em outras palavras, cuide também de você mesmo. E a pessoa que é espiritual, ela sabe, conforme Jesus falou em Mateus 26, 41, que o espírito está pronto para levar Deus a sério, mas a nossa carne é fraca. Por isso que Jesus falou, vigiai e orai. A pessoa que é espiritual, ela sabe, conforme Tiago 1, versículos 13 a 15, que a tentação, ou seja, a sedução para o pecado não vem de Deus. A tentação, a sedução para o pecado vem do nosso próprio coração, vem da nossa própria cobiça. A pessoa que é espiritual, ela sabe que neste mundo, a concupiscência da carne, ou seja, a paixão da natureza pecaminosa, a concupiscência dos olhos, aquilo que os nossos olhos invejam, a soberba da vida, não procede de Deus, mas procede desse mundo. Então, a pessoa que tem maturidade espiritual, ela corrige o outro. A pessoa que tem maturidade espiritual aceita a correção
E a pessoa que tem maturidade espiritual, ela cuida, ela zela pela sua própria vida também, para que ela não caia em pecado, não caia no jugo, na sedução da tentação. Segunda coisa, primeira coisa, vós que sois espirituais, restaurem o que está em pecado, o irmão que está em pecado. Segunda coisa, vós que sois espirituais, levem as cargas uns dos outros. E esses levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. É interessante falar que amar ao próximo, conforme diz a Bíblia várias vezes, levar os fardos uns dos outros e cumprir a lei de Cristo são três expressões equivalentes. Tá? Nós vemos que em Gálatas capítulo 5, versículo 13 e 14, Romanos capítulo 10, ou melhor, Romanos capítulo 13, versículo 10, 1 João capítulo 5, versículo 1 a 5, nos fala que o amor cumpre a lei de Cristo. Todos os mandamentos que nós temos na Bíblia, que fazem parte do relacionamento com Deus e no relacionamento uns com os outros para com o próximo, eles se cumprem quando nós amamos a Deus e nós amamos ao próximo. Levem as cargas. Essa ideia de cargas são aqueles fardos muito pesados que a pessoa não consegue levar sozinha. Tá? E inclusive, quando você olha o contexto aqui de Gálatas, um desses fardos é aquele irmão que pecou, tem sobre si a vergonha do pecado, a culpa do pecado, entra num processo de arrependimento, de confissão, de humilhação, de abandono do pecado, mas ele precisa de ajuda, porque tem sobre si uma carga pesada, carga da culpa do pecado, da vergonha do pecado, e todo um processo de restauração debaixo da graça e do poder de Deus. Essa pessoa precisa de ajuda nesse processo de restauração. Mas também existem aquelas pessoas que nós podemos inserir aqui, cujas cargas são problemas emocionais, são problemas que têm psicológicos, psíquicos, problemas espirituais, e são fardos tão pesados que essas pessoas não conseguem carregar sozinhas, precisam da nossa ajuda em amor. É interessante nós lembrarmos que Deus nos ajuda e Deus ajuda. Mas se nós olharmos a palavra de Deus, nós vamos perceber várias vezes que a palavra de Deus nos diz o seguinte: você já ouviu várias vezes essa afirmação, pessoas precisam de pessoas, pessoas precisam de Deus. Eu ouvi essa afirmação há anos, inclusive uma das vezes num congresso na Holanda, da Ione, uma mulher que participou muito das campanhas do Billy Graham, né? E essa mulher que ficou tetraplégica depois de um acidente, tinha, ainda não sei se ela está viva até os dias de hoje, mas tinha duas mulheres cuidando dela. E ela dizia que essas mulheres eram a expressão da graça de Deus sobre a vida dela. E ela cantou inclusive naquele congresso de Amsterdã, em 2000, uma música que fala exatamente isso: pessoas precisam de Deus, pessoas precisam de pessoas. Martinho Lutero escreveu: os cristãos devem ter ombros fortes e ossos potentes, ou seja, bastante resistentes para carregarem os fardos uns dos outros, fardos pesados. Agora, há pessoas que de modo real não se preocupam com as cargas dos outros, fardos pesados dos outros. Logo, são pessoas que não são espirituais, não têm a maturidade espiritual em Cristo. Há os que acham que não devem preocupar os outros com seus problemas, com as suas cargas pesadas, que também não é uma atitude espiritual. Porque nós devemos ser humildes para ajudar os outros, mas também devemos ser humildes para aceitar ajuda, permitir que os outros nos ajudem a levar fardos que nós não conseguimos levar sozinhos. Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus fala assim: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele promete alívio para os que estão cansados e sobrecarregados. Jesus convida os sobrecarregados a irem a Ele. Jesus promete alívio. No entanto,
não podemos nos esquecer que o próprio Senhor Jesus Cristo, que a palavra de Deus nos ensina que Deus usa pessoas também para nos ajudar a carregar fardos pesados. Em Filipenses capítulo 4, versículo 12, o apóstolo Paulo fala: sei o que é passar necessidade, sei o que é ter abundância, aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter abundância como de passar necessidade. E aí o apóstolo fala: tudo posso, ele fala, apóstolo Paulo, naquele que me fortalece. Ou seja, eu posso em Cristo, em Deus, ter abundância, ou também como sei ter necessidade. Eu posso em toda e qualquer circunstância aprender a ser alegre, tanto no estar alimentado, no estar fome, no estar com saúde, no estar enfermo, no estar com Covid ou sem Covid. Eu aprendi na suficiência de Deus. Tudo posso nele, em todas essas situações. No entanto, o apóstolo Paulo fala no versículo 14, no entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas minhas aflições. Apesar do poder e da suficiência de Deus, Paulo reconhece o imprescindível valor dos irmãos em Cristo, da igreja, terem se associado com ele nas suas aflições. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 5, o mesmo Paulo fala assim: porque quando chegamos a Macedônia, não tivemos alívio, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. E ele fala: porém Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Deus consola, Deus dá alívio, mas Deus consola e dá alívio também colocando pessoas nas nossas vidas, pessoas em Cristo Jesus, que nos ajudam a levar aquelas cargas que são tão pesadas, sejam elas cargas espirituais, cargas emocionais, sejam elas cargas materiais, sejam elas cargas nas aflições nas mais diversas áreas, que nós não conseguimos carregar sozinhos. E vós que sois espirituais, ajudem as pessoas a levar a carga uns dos outros. E você que é espiritual, tenha a humildade de aceitar ajuda quando necessário for, por não conseguir levar a carga sozinho. Concluindo, e essa conclusão já nos prepara para a ceia, vós que sois espirituais, se vocês virem alguém em pecado, corrijam a pessoa. Se você é espiritual, aceite correção. Se age conforme o Espírito, conforme a mente de Cristo. Vós que sois espirituais, levem as cargas uns dos outros, cargas que a pessoa não pode suportar sozinha. Você que é espiritual, aceite ajuda quando for necessário, por não ter condição de levar a carga sozinho. Na nossa conclusão, e aí já se preparando para a ceia, e eu espero que você tenha separado o seu cálice, o seu pão. Há uma advertência final aqui em Gálatas 6, versículo 3. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas cada um examine o seu próprio coração. E então terá motivo de gloriar-se unicamente em si mesmo, e não no outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Qual é a advertência? Primeira, tenha a visão correta sobre si mesmo. Ele diz aqui que nós não devemos pensar de um modo soberbo, orgulhoso sobre nós mesmos. Porque nesse sentido, nós nos enganamos a nós mesmos. Quando nós pensamos que somos alguma coisa, no sentido da soberba, temos uma visão de nós mesmos além do que convém. Mas por outro lado, pensar assim é enganar-se a si mesmo, porque nós devemos ter uma visão equilibrada, sabendo aquilo que Paulo fala: sou o que sou, faço o que faço, não eu, mas a graça de Deus em mim. Nós não devemos ter o conceito farisaico da autorretidão, da tamanha importância que eu tenho, que eu não possa servir os outros, que eu não posso me envolver em corrigir o outro, que eu tenho coisas mais importantes para fazer.
que eu não posso carregar o fardo do outro, porque eu tenho coisa mais importante para fazer. Ou então, que eu não possa ser corrigido. Ou então, que eu não possa ser ajudado a levar as minhas cargas. Não há aqui o conceito farisaico da auto-retidão, da tamanha importância que tenho que não possa servir ou que não possa ser servido, que não possa corrigir ou que não possa ser corrigido, que não possa levar os fardos uns dos outros, ou que não possa ser ajudado por outros a carregar os meus fardos. Tenha a visão correta sobre si mesmo. Segunda advertência, tenha um senso justo de autocrítica. Ele fala no versículo 4 de Gálatas 6, mas cada um examine o seu próprio modo de agir, aquilo que, como Paulo fala na ceia, 1 Coríntios 11, examine-se o homem a si mesmo, examine o seu próprio modo de agir, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro, ou seja, gloriar-se não por causa da queda do outro, não por causa do fracasso do outro, mas cada um examine o seu próprio modo de agir, a ideia é o seu trabalho, o seu serviço, com aquilo que você está ocupado em Deus e por Deus, aquilo que você se comprometeu a fazer em Deus e por Deus, o empreendimento, a tarefa que você assume em Deus e por Deus e para Deus. Nós devemos testar o nosso próprio serviço, o nosso próprio trabalho. Se nós estamos sendo fiéis, justos, santos, sensatos, naquilo que nós somos responsáveis diante de Deus, examine a sua responsabilidade individual. Por vezes nós nos preocupamos tanto em julgar a igreja, tanto em julgarmos os outros, tantos em julgarmos os pastores, tantos em julgarmos a liderança espiritual, o que eles estão fazendo, que nós deixamos de julgar o que nós mesmos estamos fazendo. Então tenha um senso justo de autocrítica, para que você então possa encontrar em Cristo motivo de gloriar-se em você mesmo. Não fazer como aquele fariseu que entra no templo e fala: Senhor, graças te dou, bate no peito, porque eu não sou como os demais homens, pecadores, etc, etc, etc. E ele está se gloriando, porque ele está olhando para os outros não prestam, os outros são pecadores, os outros não fazem aquilo, os outros não sei o que, os outros não sei o que, e como quem diz: eu sou bom, eu sou o cara, eu sou a cara, eu sou o máximo, eu sou a máxima. Não tem essa atitude. Essa atitude não é uma atitude de alguém que é espiritual. Pessoa que é espiritual, ela tem um senso de justiça, de autocrítica, onde ela pode não só ficar avaliando os outros naquilo que é correto diante da palavra de Deus, mas avaliar a si mesmo, o seu modo de agir, o seu serviço, a sua responsabilidade, o seu comprometimento, as suas tarefas que ela tem em Cristo, por Cristo e para Cristo. Primeiramente para a edificação a partir do seu próprio lar, a partir da sua própria família, para o testemunho de Cristo e a proclamação de Cristo a partir do seu próprio lar, a partir da sua própria família, alcançando também a sua responsabilidade no contexto da igreja, como membro do corpo de Cristo, no contexto de uma igreja local, e depois então do seu testemunho e do seu serviço ao mundo, naquilo que a Bíblia fala, Gálatas 6,10, faça o bem primeiramente aos domésticos da fé, primeiramente aos da família da fé, e depois a todos os demais. Conforme fala Gálatas 6,1, se o seu irmão for surpreendido numa falta, não é a repreensão do pagão que está no pecado, não é a repreensão do incrédulo que está no pecado, mas primeiramente a responsabilidade no meu contexto de família, na carne e sangue, no meu contexto de família na fé. Tenha um senso de justo, de autocrítica, de avaliar a sua própria vida. Como diz na ceia, examine-se o homem a si mesmo. E terceira advertência, tenha um senso justo da autorresponsabilidade. Gálatas 6,5, porque cada um levará o seu próprio fardo. Cada um levará o seu próprio fardo. Existe alguma contradição quando ele fala no versículo 2, levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo, ou seja, mostrando o amor ao próximo, cumprindo a lei de Cristo, que é a própria lei do amor, de agirmos em amor para com o próximo, como resultado do amor de Deus em nós e do nosso amor para com Deus?
Há alguma contradição aqui? Não, não há contradição nenhuma. É que no versículo 2 são aquelas cargas que você não pode levar sozinho, sozinha. Precisa de ajuda. No versículo 5 são as cargas, os pequenos fardos que cada um deve levar. São os deveres que Cristo impôs aos seus seguidores. É aquilo que Mateus 11:30 fala: porque o meu fardo é suave, o meu jugo é suave, e o meu fardo, essa palavra fardo aqui é a mesma palavra de Gálatas 6:5, é uma porção de alguma coisa que é leve. São aqueles problemas, aquelas responsabilidades que você deve levar sozinho. Por isso, atenção, líderes espirituais. Atenção, pais e mães super protetores. Há certos fardos que um cristão, que um filho, certas porções de responsabilidade que um cristão e um filho deve aprender a carregar sozinho, sem colocar nos outros todo o peso da responsabilidade e nem colocar nos outros toda a culpa pelos seus fracassos. Nós não devemos culpar os outros pela nossa falta de constância e de profundidade na nossa vida de oração, pela nossa falta de disciplina e de responsabilidade e constância no estudo bíblico. Nós não devemos culpar os outros pela falta de desejo de me congregar, de me reunir com o povo de Deus quando as portas estiverem abertas no momento apropriado para isso. Nós não devemos culpar os outros pela preguiça de fazer, ou pela negligência, ou pela irresponsabilidade dos deveres que Cristo coloca em mim e na nossa vida, nos diversos papéis que nós temos em todas as áreas da nossa vida. Tenha um senso justo de autorresponsabilidade. É aquilo que 2 Coríntios 5:10 fala, que cada um prestará contas de si mesmo a Deus. Na ceia, examine-se a si mesmo. Não culpe os outros por aquilo que é responsabilidade, que é tarefa que Deus confiou a você de fazer. Preste atenção. Vós que sois espirituais, palavra de Deus. Ser espiritual é estar em Jesus Cristo, é julgar inteiramente de Cristo. Se você não é espiritual, aquilo que eu falei agora para você, conforme diz Paulo em 1 Coríntios 2, é loucura. É loucura, por exemplo, corrigir os outros nas suas faltas, no seu pecado. É loucura, por exemplo, alguém tentar me corrigir nos meus pecados. Fazer isso é amor, com sabedoria, segundo os princípios bíblicos, com brandura, com mansidão. É loucura levar as cargas dos outros, porque se você e eu não somos espirituais, cada um tem o seu problema, cada um se vire. É aquele adesivo que tem alguns carros que não tem nada a ver com a lei de Cristo, que Deus criou a vida e cada um tem a responsabilidade de cuidar da sua própria vida. Tá? Isso não é um adesivo espiritual, não é um adesivo que expressa a lei de Cristo. Mas se eu não tenho a mente de Cristo, não tenho maturidade espiritual, vou dizer, não, cada um leva os seus próprios fardos, e eu tenho os meus problemas, ninguém tem nada a ver com os meus problemas, mesmo que eu esteja sobrecarregado, morrendo de não aguentar lidar com as minhas cargas sozinho. Se eu não sou espiritual, não tenho a mente de Cristo, eu não vou estar agindo, conforme o apóstolo Paulo diz aqui no final, ter uma visão correta sobre mim mesmo. Eu vou ter uma visão de soberba ou de autocomiseração. Se eu não tenho a mente de Cristo, não sou uma pessoa espiritual, eu não vou ter um senso justo de autocrítica. Eu sempre vou achar que todos são pecadores e eu sou o máximo. Todos estão errados e eu estou certo. Ninguém presta e eu valo. Em todos os lugares que eu passo eu tenho conflitos de relacionamento. O problema é de todos e o problema não é meu. Todas as igrejas que eu passo têm problemas, o problema são das igrejas e não meu. Em todos os lugares que eu vou, eu tenho conflito com o pastor, problemas são de todos os pastores e não meu. Isso me falta um senso justo de autocrítica.
de reconhecer as tarefas e as responsabilidades, os meus próprios erros e pecados diante de Deus e dos outros. Falta um sentimento de humildade e ao mesmo tempo um senso que precisamos ter como pessoas espirituais de autorresponsabilidade, sabendo que há tarefas, há responsabilidades que Deus me confia, que eu devo cuidar e levar, sem colocar nos outros o peso da responsabilidade e a culpa pelos meus fracassos e as minhas lutas. Então, ser espiritual é pela fé estar em Jesus Cristo. Ser espiritual é ter a mente de Cristo, é julgar todas as coisas no Espírito Santo e, como consequência, sentir, desejar, falar, andar de acordo com a sabedoria divina e não segundo a loucura deste mundo.